Fala pessoal, mais um vídeo, mais uma reflexão sobre artes marciais, sobre Wing Chun. E hoje vamos falar um pouco sobre masculinidade, tomando um cafezinho. Nossa, mas eu achei que essa página era dedicada sobre artes marciais e tudo mais. E não está errado. A questão é, por que hoje eu decidi falar sobre esse tema e colocar ele em uma relação com as artes marciais, em específico com o Wing Chun, que é a arte marcial da qual eu pratico, ensino, já no momento em que eu gravo esse vídeo, há 19 anos. Nesse momento aqui, eu estou com 34 anos de idade, faço artes marciais desde os 5 anos de idade, nasci numa família marcial, e então tenho considerável bagagem aí para poder falar sobre artes marciais. Eu pratiquei diversas artes marciais ao longo aí da carreira, fiz algumas por curto período de tempo, como uma experiência para que eu pudesse entender o que é que o outro faz, e quando eu menciono o outro, eu menciono, né, o meu agressor, o meu possível agressor. Como eu faço uma defesa pessoal, o Wing Chun é focado na defesa pessoal, então eu não posso me fechar, e principalmente pelo fato de eu ser um professor de defesa pessoal, eu não posso me fechar no meu mundo do WT e achar que as pessoas vão atacar de acordo com as regras e os conceitos, né, do WT, ou pensar que a gente está lá numa China do século 17 e que o que existe é somente aquilo que é dito nos livros ou é dito nos escritos, né? Aquilo que a gente vê nos filmes e tudo mais. O mundo evoluiu, as artes marciais evoluíram, e hoje em dia qualquer pessoa ela tem noções mínimas de socos, chutes, quedas, né? Projeções, algumas chaves e contra-chaves. Então é muito comum hoje que a gente lide com agressores que eles tenham um certo conhecimento de luta, um certo conhecimento de combate. Pensar que o meu agressor é 100% leigo é perigoso hoje em dia. Então, dentro da minha experiência, eu busquei fazer esse, vamos dizer assim, esse intercâmbio entre outras artes marciais e outros professores, outros mestres, para que eu pudesse ampliar meu conhecimento. Mas sempre eu tive como carro-chefe o Wing Chun, sempre foi, sempre vai ser minha arte marcial. Ponto importante aqui é o seguinte, eu continuo fazendo isso, hoje morando fora do Brasil, eu tenho uma oportunidade que foi algo que eu busquei ao longo da minha vida, poder ter contato com outros mestres de Wing Chun, mestres totalmente mais renomados do que eu. Não sou ninguém na fila do pão. Por mais que eu tenha iniciado esse vídeo falando um pouco da minha experiência, não é para dar carteirada, mas para poder dizer assim, olha, depois de um certo período eu decidi falar. Então, assim, eu não comecei ontem, mas ao mesmo tempo me considero alguém que precisa caminhar muito ainda para poder atingir um conhecimento profundo dentro do Wing Chun, porque o Wing Chun é uma arte muito complexa. E justamente essa complexidade ela vai passar por elementos do nosso dia a dia, da nossa vida, elementos esses filosóficos, psicológicos, políticos. E por favor, não entendam política como essa política partidária que tem permeado o mundo e as discussões sobre política. Política no sentido original da palavra polis, tudo aquilo que se remete à vida do cidadão, tudo aquilo que se remete à vida do indivíduo em relação à sociedade. E pensando dessa forma mais ampla, precisamos falar sobre masculinidade, sobre, vamos dizer assim, uma certa militarização das artes marciais.
e o efeito do confronto e da necessidade de se provar perante o outro que tem permeado as artes marciais. Então vamos lá, primeira coisa, masculinidade. Não, eu não vou discutir aqui que gênero e orientação sexual são coisas diferentes. Eu não vou discutir aqui que masculinidade, o conceito de masculinidade ou de feminilidade é algo cultural que vem com aspectos morais que são aspectos externos internalizados por um indivíduo. Não, eu não vou tratar disso, pois eu considero que eu não tenho habilidade e conhecimento suficiente nos estudos culturais. Eu acho que tem gente muito mais qualificada do que eu já fazendo isso no YouTube, então eu não vou me ater a isso, eu vou focar no que é a minha área, que eu considero minha área de especialidade, que é as artes marciais e, especificamente, o Wing Chun. Veja, quando nós falamos sobre Wing Chun, existe uma lenda, um mito por trás da criação do Wing Chun que é atribuído a várias outras artes marciais, não só o Wing Chun tem essa atribuição, mas nós temos a atribuição da criação dessa arte marcial a uma mulher. Em realidade, nós precisamos dizer que há duas mulheres, né? Primeiramente, a monja Umui e, em segundo lugar, a mulher que vai dar o nome ao estilo em Wing Chun. Pensando nisso, pensando que o Wing Chun surge com duas mulheres, e a gente sabe aqui que, obviamente, nós temos hoje pessoas dedicadas a tentar encontrar a origem do sistema Wing Chun, e isso é uma tarefa muito difícil. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Não tem como bater o martelo de quando o Wing Chun surgiu e por quem o Wing Chun surgiu, certo? Mas, independente disso ser uma questão mítica, uma questão onde nós estamos lidando com talvez, porque nós não sabemos, uma questão fantástica, é importante pensar nessas duas figuras como um símbolo. Veja, quando nós estamos falando de artes marciais que vêm da China, essas artes marciais elas são permeadas por filosofias que estão na China, por filosofias que complementam o pensamento chinês. E existe uma grande diferença. Algumas pessoas não consideram a filosofia oriental como filosofia e vão ter em consideração somente a filosofia grega, romana, a filosofia ocidental, como uma filosofia válida. Veja, a filosofia oriental ela é anterior à filosofia ocidental. E quando a gente pega e leva em consideração as diferenças, o pensamento ocidental, obviamente aqui, novamente eu vou adentrar em áreas que não são minhas, então os filósofos de verdade aí me perdoem, mas se a gente pega o pensamento ocidental, a gente vai ter uma tendência a uma racionalização e uma separação da mente, do pensar, né? Em relação a outras áreas da vida. E quando a gente leva em consideração o pensamento oriental, o pensamento chinês, a gente percebe que existe uma conexão muito grande com a rotina diária, com o dia a dia, com as outras áreas da vida. Não há como pensar a filosofia oriental separado daquela realidade, da cultura, do espaço geográfico, tudo está conectado. Então, quando a gente olha, você percebe uma questão holística, e aqui é complicado porque nós temos várias palavras, várias coisas que foram deturpadas ao longo do tempo, palavras como mindset, holístico, tem tomado proporções e perspectivas que acabam fazendo com que essas palavras tenham uma fama
Mas a palavra holística, ela não pode ser separada da prática da arte marcial. A arte marcial é holística. Quando você olha para a arte marcial, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o corpo Wing Chun. Quando a gente olha para o que a arte marcial quer fazer no corpo, quer construir no seu corpo, na sua mente, é tudo conectado. Não há prática de uma arte marcial, pelo menos não de maneira séria, em que você vai fazer isso de forma isolada. Você vai ter filosofia por trás, você vai ter conceitos por trás, onde você vai estar praticando isso dentro da academia, dentro do espaço preparado para prática, mas você vai levar isso para o seu dia a dia, para as suas atividades, para a sua rotina comum. E o que isso tudo tem a ver com masculinidade? Veja, nos tempos para cá, eu tenho percebido que as artes marciais têm sido colocado muito uma questão da agressividade na arte marcial. Tem sido colocado dentro da arte marcial uma ideia de que eu preciso submeter o outro, eu preciso vencer o outro, eu preciso bater no outro. E isso não tem nada a ver com arte marcial no fim das contas. Veja só, eu falei sobre a militarização. Na antiga China, as habilidades de uma pessoa do exército chinês, ela incluía o combate corpo a corpo, incluía o domínio de várias armas, mas também incluía o domínio de sobrevivência em ambientes hostis, caça, construção de abrigo, enfim, várias coisas que hoje você vai encontrar nos militares de alto nível, certo? Né? As elites das forças armadas de vários países são treinados dessa forma. Por que isso? Porque eles precisam disso. Porque numa situação em que eles vão precisar sobreviver, isso faz todo sentido. E aí você vai ter determinados exercícios, né? Flexões, barras, agachamentos com muitos quilos de peso na mochila, longas caminhadas, porque tudo isso faz parte da realidade deles. E quando você olha o combate corpo a corpo deles, também é uma coisa que é focado para aquela realidade. Você vai ter o uso da arma como um objeto que você vai lutar, a própria forma de desarmamento, tudo isso é conectado à realidade deles. Então veja, a pergunta que eu faço aqui é: se você não é um militar, por que é que você está treinando como se fosse um? Não faz sentido com a realidade. Se você não é um militar, a sua realidade é outra. Se a sua realidade é outra, o seu treinamento é adaptado à sua realidade? Ele condiz com a sua realidade? Essa é uma grande questão que a gente tem que fazer. Tá, mas e o que isso tem a ver com masculinidade? Veja, não há problema nenhum em expressar masculinidade. Não há problema nenhum em ser homem, seja lá o que isso seja, e expressar isso para a sociedade. Se alguém diz isso para você, essa pessoa está cometendo um grande erro. A questão aqui é: por que é que expressar masculinidade precisa envolver violência? Por que é que ser homem é ser agressivo? Por que é que ser homem é bater nos outros? É vencer o outro? A gente... Veja, não, você não é um guerreiro, você não está caçando, você não precisa... Sua comida vem do mercado, sabe?
a verdade é que, não, mas é porque eu preciso defender a minha família. Defender do quê? Da violência lá fora? Não, sozinho você não consegue fazer nada. Veja, vou repetir, eu sou um professor de defesa pessoal há 19 anos. E eu ensino há 19 anos as pessoas a se defenderem. Isso significa que eu apoio que as pessoas têm direito à autodefesa. Você tem direito a se defender. Se alguém vem e tenta fazer algo ruim contra você, se alguém vem e tenta te atacar de alguma forma, por favor, defenda-se, defenda a sua família, defenda as pessoas ao seu redor. Mas não leve isso como se isso fosse a sua vida, como se fosse a sua rotina diária. Todos nós estamos fadados a uma situação ruim que pode acontecer na rua, que alguém pode... Mas vamos ser honestos, isso é muito raro, a não ser que você esteja inserido em um ambiente de violência perigoso, igual um militar, igual um soldado que está lá cumprindo, um policial, enfim, uma pessoa que está envolvida diretamente com a segurança. A não ser que seja essa a sua realidade, o que não é da grande maioria das pessoas, você não precisa agir dessa forma. Nós não estamos lá fora competindo um contra o outro. Pera lá, Samuel, mas eu sou um atleta marcial e eu vou competir. Exatamente, mas você vai fazer isso dentro de um ringue, dentro de um ambiente controlado, dentro do que é um esporte. Até onde eu sei, isso é um esporte. Até onde eu sei, isso tem regras. Regras que vão proteger a sua integridade física. E mesmo entre os atletas, não existe soberania. Olha, vamos olhar para o evento de MMA mais famoso do mundo. Você tem um campeão, mas é o campeão mais dominante da categoria. Pois é, em algum momento ele cai. Em algum momento ele vai perder. Por quê? Porque a gente não consegue sustentar o domínio o tempo todo, em alto nível o tempo todo. A idade conta para todo mundo, o tempo passa para todo mundo, o corpo manda conta. Então, a minha reflexão hoje é: vamos levar em consideração a nossa realidade. Eu quero praticar o Wing Chun e ensinar essa arte marcial o máximo que eu puder. Eu quero ter uma vida longeva para que eu possa praticar essa arte marcial que eu tanto gosto. Essa é a minha realidade, isso é o que eu busco. Ser um bom professor o maior tempo possível na minha vida. Então, meu treinamento, meu condicionamento, ele tem que vir nessa direção. Sim, condicione seu corpo, faça exercícios, mas faça isso de uma forma que o seu objetivo não seja se tornar melhor do que o outro. Submeter um outro através da violência, da agressividade. Vamos falar de Wing Chun. Uma das grandes diferenças entre Wing Chun e outras artes marciais é o uso da força relaxada. Máxima de Wing Chun. Primeira máxima sobre a força. Livre-se da força que te atrapalha. Olha que interessante. Livre-se da força que te atrapalha. Ou seja, não é livre-se da sua força. Não é livre-se da sua própria força. Isso é interessante porque a tradução disso veio dessa forma por muito tempo para mim. Mas depois que eu fui buscar nas fontes, eu percebi que a tradução para o português foi feita errada. Propositalmente ou não, não sei, mas foi feito errada. Livre-se da força que te atrapalha. Ou seja, você precisa manter uma força, mas uma força que é condizente com você. Se essa força que a máxima do Wing Chun pede para você se livrar é uma força que te atrapalha em quê? Te atrapalha em ser aquilo que as artes marciais foram criadas para ser. Mais do que ser homem, nós precisamos pensar em ser melhores humanos. Veja, as artes marciais, elas foram criadas, elas vêm para que nós possamos
se tornar melhores pessoas. Os monges chineses, quando sentavam para meditar, eles tinham uma busca, vencer a si mesmo e se tornar um ser humano melhor cada dia. Não melhor do que o outro, melhor que si mesmo. E quantas artes marciais agregam, são criadas, são desenvolvidas e se junta com essa filosofia de vida, as artes marciais, elas vêm para auxiliar esse propósito, não o contrário. 21, nós temos um exercício chamado Qi-Sao. E esse exercício, ele trabalha sensibilidade tátil. Sensibilidade tátil e redirecionamento de força e tudo mais. Como que eu vou redirecionar a força? Como que eu vou adquirir sensibilidade? Se o tempo todo o que eu quero usar é força bruta. Dentro do 21, impossível. Mais do que ser um brutamontes que vence todo mundo, melhor ser uma pessoa melhor. Um ser humano melhor. Melhor que si a cada dia, não melhor que o outro. Fechando, se você entendeu essa reflexão, esse vídeo, você entendeu que não estou discutindo papel de gênero, não estou discutindo orientação sexual, não estou discutindo quem é melhor, quem é pior. A minha reflexão aqui é sobre o que ensinam para nós do que é ser homem e de como que a agressividade e a violência vêm junto com isso. E isso vem adentrando as artes marciais cada vez mais. Tá, você pode dizer que tivemos os gladiadores, que sempre as guerras, as batalhas. Volta o vídeo de novo, estou falando sobre realidade. Olha para a realidade que nós vivemos hoje. Se você não é um soldado, se você não é um militar que vive isso 24 horas por dia, então não faz muito sentido treinar como um, achar que é um e dizer que isso é arte marcial. Muito importante o termo arte marcial. Marcial tem dois aspectos. Marcial vem de Marte, o deus da guerra romano. E o deus da guerra romano falava sobre dois aspectos da luta: a luta externa e a luta interna. A luta externa é essa que a gente conhece, contra o outro. E de novo, eu ensino defesa pessoal. Se alguém vier te atacar, por favor, defenda-se. Defenda quem está com você. Mas faça isso de maneira responsável. Seria hipocrisia minha dizer: não defenda-se. Eu ensino isso há 19 anos. E eu acredito que todo mundo tem o direito de fazer isso. Todo mundo tem o direito de se defender. Mas, de novo, faça isso de maneira responsável. Porém, existe o segundo aspecto da luta, que é a luta interna. É a luta consigo mesmo. É a busca por ser melhor a cada dia. Então, não podemos pensar na perspectiva marcial somente como bater em alguém. Fez isso, além de totalmente errado, totalmente incompleto. O segundo ponto é a parte arte, a parte artística que existe na marcialidade. Veja, no momento em que nós estamos nos defendendo, não há diferença nenhuma para o meu soco como um ser humano e o soco de um chimpanzé, de um gorila, de um primata. Ambos estão usando as mãos para acertar o oponente e se defender. Qual é o objetivo por trás disso? Sobreviver. Defender-se para que você sobreviva.
é instintivo. Então, neste aspecto, como que eu vou me diferenciar como animal racional? Como que eu vou me transformar, entre aspas, em algo melhor? A parte artística da arte marcial. No momento em que eu busco a perfeição no meu movimento, no momento em que eu busco a beleza no meu movimento, no momento em que eu busco usar as artes marciais como um desenvolvimento pessoal, em todos os aspectos que me faz humano. Essa é a arte presente no marcial. Nós não podemos negligenciar essa parte. Nós não podemos esquecer o artístico do marcial. Enfim, meu café deve ter esfriado, porque ele está aqui esperando. E sim, não é falso, é café de verdade. Eu espero que tenha sido proveitoso a reflexão e que isso venha acrescentar, tanto na sua prática quanto no seu dia a dia. Muito obrigado por assistir até aqui. Se puder, deixa o like, compartilha, envia para o amigo, para a amiga, ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!